Jovem Cast, estamos aí iniciando mais um trimestre com uma lição nova. O tema da nossa lição é Êxodo, um livro que mostra Deus em ação, mostrando ali um pouquinho, dando início à história de Moisés. E hoje nós estaremos falando sobre esse início ali de Êxodo com duas pessoas muito importantes, muito especiais para nós. Então, gente, muito obrigada por vocês aceitarem o convite e estarem aqui com a gente hoje. Nós estamos muito felizes de iniciar essa lição, sendo aqui com duas pessoas que tem um conteúdo, esplêndido para falar com a gente. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada em nome do Jovem Cast, em nome dos Jovens da SIC. A Aninha ali a galera já conhece um pouquinho. A Aninha é uma figurinha repetida de algumas temporadas aí. Mas, Aninha, muito obrigada por você estar aqui com a gente novamente. E, gente, pra não ficar só eu falando sobre vocês, se apresentem agora pra galera, falem o nome de vocês, por mais que eu já dei uma dica aí, mas falem o nome de vocês, Spoiler. Falem de onde vocês são, um pouquinho, se vocês partilham de algum ministério, podem ficar à vontade, tá bom? Sim, meu nome é Ana, eu sou da Igreja do Vitória Régia e atualmente eu tô como professora da classe dos jovens. Fala, galera do Jovem Cast, é um prazer estar aqui, obrigado, Júlia, inclusive, pelo convite, é um prazer estar aqui, compartilhar da palavra de Deus. Amém. Muito prazer, eu sou o Hendrik, eu atuo como diretor de música do Ministério Jovem, lá da Igreja Adventista Central de Ponta Grossa, um alô pro Ministério Jovem de lá, e vamos falar aqui sobre essa lição que está muito interessante, né, o Êxodo, que é um tema que... apesar de ter acontecido muitos anos atrás, muito tempo atrás, ainda tem lições valiosas pra gente atualmente. Então, vamos aí compartilhar as bênçãos. Amém. E antes da gente falar aí sobre todas as bênçãos que Êxodo tem para nos oferecer, a gente precisa convidar mais uma pessoa para estar aqui conosco. Vamos agora fazer uma oração para pedir que Deus não permita que a gente fale por desejos carnais, mas sim pela sua vontade. Hendrik, faz essa oração pra gente, por favor. Vamos lá. Querido Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos trouxe até aqui para nós arrazoarmos com o Senhor e falarmos da sua palavra. Peço que o Senhor esteja com cada um que está aqui, que o Senhor nos use, que não sejamos nós falando, mas o Senhor falando através de nós. Esteja com cada um aqui, esteja com a Júlia, esteja com a Ana, esteja comigo também, nos iluminando, nos dando sabedoria. E com cada um que está assistindo o nosso podcast, esteja presente com cada um que está ali. Peço agora pela palavra que o Senhor nos use, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a gente está dando início a uma nova lição com conteúdo incrível. E o tema da nossa primeira lição já vem uma bomba. Por quê? A gente vê ali crescimento, bênção e maldição. Quando vocês pegaram a lição, a gente já viu ali que estaria falando sobre Êxodo. E quando vocês pegaram a lição, abriram e viram o título, viram ali a nossa tirinha, que a tirinha ela está meio duvidosa, mas ela está incrível. E o nosso texto bíblico estando em Êxodo 1. O que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando ao decorrer da semana? Bom, esse crescimento aí, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: crescimento, bênção e maldição. No contexto do Êxodo, a gente tem que entender primeiro o panorama de que está acontecendo no Êxodo 1, que é o nosso texto-chave, não é mesmo? O que está acontecendo? O povo de Israel, ele veio ali, Jacó veio ali com toda a sua família ali e agregados, e todo mundo que estava ali no acampamento dele veio para o Egito após José, eles salvaram o Egito da grande seca, e eles começaram a morar ali, eles tiveram a proteção do faraó, porque José foi uma bênção, ele salvou o Egito. Então, eles começaram a crescer, e junto ali, os egípcios, a lição conta na parte de sexta-feira ali, nos escritos de Ellen White, né, a nossa escritora inspirada por Deus, que eles estavam realmente tendo uma vida boa lá. Estava sendo uma bênção, esse crescimento, que foi uma promessa que Deus fez a Abraão há muito tempo atrás, eles estavam finalmente conseguindo ter esse crescimento. Mas, com o passar do tempo, né, a palavra diz, né, se levantou um novo rei sobre o Egito, um rei que ele não se lembrava de José. Não é que ele não se lembrasse de José, é que ele queria esquecer, queria apagar José da história, ele queria apagar que teve essa ajuda dos hebreus, assim, um cara que não tinha nada a ver com a gente, salvou a gente, ele queria apagar isso. E as coisas acabaram piorando para os hebreus. Eles estavam agora sofrendo opressão dos egípcios, estavam sofrendo a escravidão, e essa foi também a maldição que esse crescimento levou. Então é essa a primeira reflexão que eu tive sobre a lição.
Olha, eu gostei muito da tirinha, na realidade, quando fala sobre a questão do processo. Visto que eu penso que, como cristãos, de alguma forma, todos nós estamos inseridos em algum tipo de processo. E desde do ponto inicial até o final, a trajetória que eles levaram para o cumprimento da promessa, assim, não sei, me fez criar muita expectativa sobre essas reflexões sobre a questão da narrativa toda que Moisés viveu até ele conseguir liderar o povo, ou então deles chegarem na Canaã, porque embora quando a gente leia a história, parece que não houve muita distância de tempo, assim, a gente lê de forma sequencial, mas aí depois que você vê que foi um intervalo, às vezes de 40 anos, todo esse processo que eles passaram de aprendizagens com Deus, e a gente vendo como vai se basear muito em cima da figura de Moisés, falando que ele é um dos homens mais pacientes que já existiu na Terra, mas que levou talvez 40 anos para que essa paciência fosse forjada nele. Então, sobre esse processo de que, como cristãos, há muitas virtudes e características em nós que estão sendo processadas por Deus até a volta de Jesus. Então, não sei, me levou a reflexões assim. Bem profundas também, né? Eu gostei da tirinha porque em uma ali mostra alguns questionamentos que nós nos geramos muitas vezes. Por exemplo, ali ele está falando sobre pensar que Deus esqueceu deles, por estarem passando por uma situação onde não era justo com o povo de Israel. Porque eles não mereciam estar passando por aquela dificuldade de se tornarem escravos e terem que trabalhar. Então, vem um questionamento que nós nos criamos a partir do momento que passamos por situações difíceis na nossa vida. Primeiro questionamento é perguntar, será que Deus esqueceu? Esqueceu que eu existo? Será que ele esqueceu das coisas, do tanto que eu trabalho por ele? Porque às vezes a gente tem vários ministérios na igreja e acho que todos aqueles ministérios já sustentam o fato de que a gente também precisa estar em comunhão. Então, enfim, isso gera tudo uma fragilidade na hora de passar por provações, porque aí te fazem questionar. E o primeiro questionamento que você faz é em Deus. Primeira pessoa que você se esquece assim e começa a questionar e começa a brigar em si e relutar. E aí, a outra tirinha vem e nos mostra de uma forma mais irônica. Alguém avisa o processo que estamos confiando nele? Porque tudo é um processo. Eles estavam passando ali por um processo onde eles questionaram, mas na segunda tirinha eles falam que Deus nunca esqueceu o seu povo. E na outra, eles pegam e mostram, alguém avisa que o processo que estamos confiando nele? Será que hoje a gente está confiando no processo que Deus está nos permitindo passar? Nas provações, nos pequenos detalhes que Ele quer nos transformar. Será que hoje a gente está aberto para que a gente possa confiar de fato nele? É um questionamento, mas eu queria saber de vocês, alguma história assim pessoal. Se vocês já passaram por alguma situação onde vocês pensaram, o que Deus quer que eu aprenda com isso? A gente sempre passa por algumas situações difíceis ali, por algumas provações. Mas vocês já se perguntaram em alguma situação, tipo, será que Deus esqueceu de mim nesse momento? O que Ele quer que eu aprenda com isso? Porque às vezes estava tão difícil que a gente não consegue nem ver o que Deus quer que a gente tire ele de fato de aprendizagem. Já passaram? Se sim, contem aí um pouquinho sobre a experiência pessoal de vocês. Primeiras damas. Ah, tá bom, então. Cara, sim, eu acho que todo cristão acho que acaba colecionando esses momentos que a gente se pergunta do porquê que a gente tá passando por aquilo, mas dessa vez foi algo bem pontual, assim. Eu tinha acabado de voltar da comportagem e daí houve uma situação específica que, tipo assim, tava cansada, não queria mais ir. Só que eu sentia que Deus falava pra eu continuar, só que dessa vez sozinha, sem uma equipe. Aí eu falava, misericórdia. Eu acho que foi um mês, assim, brigando com Deus, falando que eu não ia. Ah, gente, mas a gente sempre perde, né? E aí acabou que eu fui. E tipo assim, algumas pessoas adquiriram material e tal, mas tipo assim, eu falei, tá, mas qual que era o propósito disso? Tipo, era ir por O que Deus queria que eu viesse sozinho? E então passou assim, tipo, acho que o final do ano. No outro ano, uma amiga minha que havia adquirido os materiais, ela falou que ela tinha ido no médico. E o médico falou pra ela que a religião dela havia salvado ela. Porque as vitaminas, os hormônios dela estavam tão baixos na primeira consulta que ela havia feito. E aí ela começou a seguir os materiais, as coisas que estavam ali. E só pela alimentação ela melhorou. E quando ela voltou lá, o médico falou pra ela que se ela não tivesse feito nada, provavelmente ela teria morrido. Amém. Então, tipo assim, passou-se alguns meses, assim, pra eu entender do porquê que era pra eu ter ido. Tipo assim, e era só por uma pessoa. Então,
me fez uma reflexão, assim, de que às vezes a gente não entende no momento. E talvez leve anos pra gente entender algumas coisas, mas elas sempre fazem sentido diante da ótica de Deus, assim. Tudo acaba se encaixando em algum momento. Então, foi isso. E olha que interessante, porque a gente sempre leva como se fosse algo assim, tipo, nada a ver. Sim. Porque, foi só por uma pessoa. Mas não, foi por uma pessoa. Mais uma pessoa que está agora mais próxima de Cristo. E que poderia, de fato, ter acontecido algo pior. Exato. Então, olha que baita experiência, Sim. tipo, e simplesmente por aceitar o chamado de Cristo. Nossa, você salvou a vida dela na Terra e também, se Deus quiser, na eternidade. Amém. Não há coisa melhor que essa. E a minha experiência, aí você perguntou, né? O que Deus quer me ensinar com isso? A gente muitas vezes se questiona, né? A gente se questiona. E tá tudo bem a gente se questionar. A nossa fé é baseada em a gente acreditar em Deus. Mas isso não quer dizer que a gente não pode duvidar. É ter essa sinceridade de, mesmo quando as coisas estão ruins, a gente ter a sinceridade de falar com Deus. Eu não tô entendendo isso daqui, mas me ajude a entender. E isso é uma coisa que aconteceu comigo, porque eu tô numa fase aí que eu tô estudando para passar no vestibular. E não é um curso muito fácil, né? Assim como eu e a Ana, na verdade, a gente tá aí querendo passar em medicina, né? E nessa fase Vocês gostam do difícil, né? Não sei o que acontece. A gente gosta de sofrer, né? Mas a gente aí nessa fase, a gente realmente passa por muitas provações. Todo mundo tem suas provações, mas as nossas também. E nessa fase, aí quando tava chegando os vestibulares ano passado, eu tava fazendo os vestibulares, mas alguns não estavam dando certo. Eu tava sentindo que não tava rendendo, assim. Por que eu tô estudando se não tá dando certo, né? E eu comecei daí a levar Deus pros vestibulares. Tipo, levar Deus junto, assim. Tipo, não separar essa minha vida que não tem a ver e daí a minha vida com Deus é outra coisa. Começar a juntar. E uma coisa diferencial que aconteceu foi eu começar a participar dos cultos de quarta-feira da minha igreja. Não sei se vocês fazem isso, porque normalmente os cultos de quarta-feira, infelizmente, né? Infelizmente, na nossa realidade, eles não tem tanta gente, assim. Mas, gente, vão nos cultos de quarta-feira das igrejas de vocês. Vão nos pequenos grupos, porque eu comecei a colocar isso em oração nos pequenos grupos, nos cultos de quarta-feira, e os irmãos começaram a falar: olha, eu tô orando por você. Essa não tem frase Mobilizou melhor. toda a igreja. Assim. A gente sente algo diferente, assim, quando isso acontece. Sim. E acabou que, logo em seguida, quando eu comecei a frequentar, nas 2 semanas anteriores, frequentar os pequenos grupos e colocar isso em oração mesmo, Deus me abençoou e eu consegui uma aprovação aí em medicina, consegui aqui em Curitiba. Então, essa daí foi uma aprovação, assim, que às vezes a gente pergunta, né? Por que eu tô passando por isso? Às vezes é para Deus nos elevar, né? Nos elevar espiritualmente, fortalecer a nossa fé, e nos mostrar que Ele está com a gente. É só a gente pedir, a gente clamar por Ele. Existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que quando Deus exige mais de você, é porque Ele vê mais em você. Sim. Então, às vezes, Deus faz um chamado, mas aí a gente começa a se questionar, por que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus vê esse potencial em mim? Começa a ficar com medo. Mas se Ele já te chamou, é porque Ele sabe que você consegue. Então, eu já falei isso em algumas outras temporadas, mas dê o primeiro passo que Deus dá todo o restante do E caminho. Deus nos capacita, né? Claramente, se Ele faz um chamado, é porque Ele já sabe como Ele pode te guiar através dele. É aquela coisa, né? Deus capacita os chamados, mas não chama... Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Amém. E uma coisa interessante que eu queria abrir marcha a falar é que no Mensagem aos Jovens, a Ellen White ela só direciona falando que não existe chamado para aqueles que são preguiçosos, para aqueles que são medrosos. De resto, há chamado para todo mundo. Então, se há chamado, também existe os meios pelos quais Deus vai te garantir que aquilo seja executado, né? Sim. Exatamente. E sabe o que é interessante? É que ali a gente pega Êxodo 1. Êxodo 1, ele fala um pouquinho sobre como foi o início ali, digamos, do ministério de Moisés. Um pouquinho do início da vida dele. E é muito conturbada quando a gente vai ver. Porque ali era propício uma criança que não poderia viver. Sim. Ali, Faraó, ele coloca uma regra onde todas as crianças que nascessem, todos os homens que nascessem, eles não poderiam viver. Então, não havia possibilidades, nem probabilidades que Moisés pudesse crescer, pudesse viver. E uma das coisas que eu acho interessante pontuar é que tanto Joquebede, quanto Miriam, quanto Moisés, eles tiveram muita fé. Eles acreditaram muito. Porque, imaginem não, né, gente? Não vou falar pra vocês imaginarem se vocês têm um filho, porque
Tá bom. Fica meio Mas- mal, assim, né? Entendemos. Mas imaginem Joquebede. Ela tinha acabado de ter um filho homem. E bem no momento onde tem uma lei que eles não podem viver por muito tempo. A primeira coisa que eu, Júlia, faria, posso falar isso, eu, Júlia, porque eu sei que eu faria isso, mas ela poderia questionar a Deus, sabe? Tipo, Deus, por que agora? Por que neste momento um filho homem? Por que o Senhor me manda ele agora se ele não vai poder viver? Mas ela teve algo que foi totalmente diferente. Ela teve fé. Ela pensou que ela poderia agir de uma forma diferente para que ele pudesse sim viver. E ali com Miriam também, elas conseguiram achar, mas fica um pouquinho de spoiler para os próximos temas das próximas lições. Mas elas acharam um meio de conseguir fazer com que Moisés ele tivesse vida. E, gente, falando sobre a fé, quando a gente vai pegar no dicionário, a fé ela significa convicção da existência de algum fato. Como que a gente pode manter a nossa fé fortalecida, mesmo não tendo nenhuma evidência que comprove? Como que a gente pode ali manter a fé em Deus, mesmo que não tenha nenhuma probabilidade de que aquilo vai dar certo? Olha, eu vou deixar com ele pra responder essa pergunta. Que a gente teve o. A gente já teve um meio com bate-papo anterior aqui. Sim. E nós dois estávamos pensando que a resposta para essas perguntas está na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11. Só de falar isso, eu tenho certeza que muita gente aí já sabe qual o versículo que é. 11:1. Vou ler aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nesse sentido, ter fé é algo que você tem que ter, independente das situações. Você sabe que Deus está ali guiando. E, por exemplo, o povo de Israel, eles tinham fé que Deus havia dado a promessa, né, de que eles seriam libertos, eles seriam levados para uma terra prometida. Eles tinham essa fé. E mesmo assim, eles continuaram. Mesmo assim, mesmo com essa opressão, mesmo com a escravidão, eles continuaram ali e sabiam que Deus teria essa fé. Deus daria essa fé a eles, né? Eles teriam essa fé em Deus. Então, é essa coisa aí, né? De você pode até duvidar, como eu falei. Você pode duvidar, você pode questionar a Deus, mas sabendo que Ele tem o melhor pra gente, né? Porque grandes figuras de fé já fizeram isso. Abraão questionava a Deus quando ele estava levando Isaac. Ele não desobedeceu, mas ele questionava a Deus quando ele estava levando Isaac para o sacrifício. Moisés também questionou a Deus. Ele se perguntou, por que você me escolheu agora, quando ele me levou para o deserto lá? Tudo fazia parte de um plano. Abraão também, ele questionava, né? Por que eu ainda não tive um filho? E Deus acabou concedendo o filho depois, mais tarde. Mas o erro dele em querer apressar as coisas, né, em ter o filho lá com Agar, isso daí teve as suas consequências, mas ele continuou tendo a fé. Então, é isso, né, de você confiar em Deus, mesmo que você não entenda o porquê que não está acontecendo da maneira que você quer, confiar em Deus que Ele tem o melhor pra gente. Com certeza. Sim, e isso é muito legal, porque assim, há momentos que parece que o cenário da nossa vida não é coerente com a promessa que a gente recebeu. Por exemplo, mas Deus falou tanto pra mim que daria certo, por que é que não tá acontecendo? Então, ainda no decorrer da narrativa de Hebreus 11, é dito que pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Essa palavra pela fé, ela é constante na Bíblia. E no final do versículo, lá diz, todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Eles não viram o cumprimento das coisas que eles tanto trabalharam para plantar, mas sabiam que colheriam no céu. Então, quando se fala de uma resposta para essa pergunta, como ter fé quando o cenário ele não é coerente com as coisas que Deus está falando para mim que vai acontecer? Deus fala uma coisa, acontece outra. Aí não sei se Deus está mentindo ou se era coisa da minha cabeça e na realidade não era Deus que estava falando comigo. Mas a real é que quanto mais relacionamento que você tem com Deus, quanto mais você consegue distinguir a voz dele, da voz dele e da sua cabeça, você consegue ter mais certeza nas coisas. Porque você começa a acumular tanto testemunho que você sabe que, tipo, nossa, mas eu tava passando por aquilo e eu sei que ele agiu dessa maneira. E eu sei que como o caráter dele é imutável,
ele vai agir da mesma forma. Porque se ele fala que ele tem misericórdia, que ele vai cuidar de mim, isso não muda do dia pra noite. Então, a própria Ellen White, quando ela diz que eu não tenho nada a temer quanto ao futuro, a menos que eu me esqueça de quem me sustentou no passado, a maior justificativa que eu tenho para crer é porque eu sei que ele cuidou de mim lá atrás. Posso não ter agora, mas eu já tive lá atrás. E foi passando mediante todas aquelas coisas que eu acumulei testemunho, eu tenho mais certeza do caráter de Deus e de que ele vai cuidar do restante da minha vida. Sim. E Deus, ele tem o poder de transformar e agir no improvável. Porque ali a gente vê, vocês falaram agora situações que eram improváveis que acontecessem. Mas Deus agiu. Ele interviu. E falando sobre intervir, a nossa palavra da rede semântica é esta: intervenção. Quando vocês pegam a palavra intervenção, vocês ligam ela a alguma outra palavra ou alguma outra frase, ou vocês lembram de alguma série ou livro que vocês leram ali? Se sim, qual? Contem, falem o porquê. A palavra que eu liguei foi sobre agir, intervenção e agir. Porque para você fazer uma intervenção sobre algo, você precisa agir. Sim. Então, enfim, falem sobre a palavra de vocês e o porquê que vocês escolheram. Você escolheu agir. Interessante que eu escolhi uma palavra oposta a agir, que foi silêncio de Deus. Porque muitas vezes, né, a intervenção ela vem, mas não vem da maneira que a gente espera ou do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Deus, em seu agir, muitas vezes não é da forma que a gente espera. E às vezes, para ele agir, ele tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele. E ele, às vezes, ele age, ele responde a gente numa oração. Às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, ou às vezes ele diz espera. Ele tem o silêncio, né? Isso está demonstrado em toda a Bíblia, né? Uma das maiores passagens que eu lembrei, pensando em silêncio de Deus, mas que ele interviu ao final, foi quando Jesus e os seus discípulos, eles estavam no barquinho na tempestade. E Jesus estava rolando, tipo, o maior caos, assim, ali fora. Os discípulos, eles estavam todos confusos, assim, todos morrendo de medo, e Jesus estava lá. Ter essa certeza que Jesus estava lá, e ele estava em silêncio naquele momento, mas depois ele veio e acalmou a tempestade, e ele interviu. Então, ter essa fé aí no silêncio de Deus, que mesmo ele não se manifestando, ele está com a gente. Isso que eu lembrei, intervenção. E eu fiz uma anotação sobre o silêncio de Deus, que diz o seguinte: já pensou, na realidade é uma pergunta só para ficar numa reflexão, já pensou que às vezes Deus se cala só para você perceber o que tem feito por conta própria realmente te traz paz? Às vezes esse silêncio de Deus vem para que a gente possa notar que a gente não pode conduzir a nossa vida sozinhos, mas sim pedir para que Deus conduza da melhor forma. Então, esse silêncio de Deus também é uma forma de intervenção dele na nossa vida. E vem de formas diferentes. O que você anotou sobre a palavra intervenção, Ana? Pois olha, nossa, gente, nada a ver com o que vocês colocaram, mas assim... Aí que é melhor, né? Sim. Eu pensei muito em posicionamento correto, mas da nossa parte, porque assim, de nada adianta Deus querer intervir na sua vida, mas você o tempo todo tá colocando a mão ali e atrapalhando o que Deus quer fazer. Porque ainda que Deus ele agisse sobre o povo de Israel, eles murmuravam tanto, queriam fazer tanto do jeito deles, que acabou dando tudo errado. Então assim, a intervenção de Deus não é uma ação exclusiva completamente dele. Eu tenho um papel a cumprir nisso tudo também. Porque ainda que Deus queira agir em meu favor, se eu não cooperar para que aquilo aconteça, pode ser que tudo dê errado e foi por minha conta. Ainda que Deus tivesse os melhores pensamentos ao meu respeito, quisesse fazer o melhor por mim, se eu não estiver conectada com ele, disposta a seguir as regras dele, sem impor as minhas, aí o plano desanda, né? Então, com intervenção ou não, fica difícil te ajudar, se aí você também não tá se ajudando quando Deus ele quer agir em teu favor, né? Sim. Exatamente. E pegando um gancho aí do seu comentário, essa intervenção de Deus ocorre de acordo com a vontade dele. E muitas vezes a gente tem que cuidar porque às vezes a gente pensa que precisa acontecer um milagre pra gente ter fé. Sim. O povo de Israel, ele viu muitos milagres. Eu creio que sejam as pessoas que mais viram milagres nessa terra. Tirando Jesus, os discípulos que tiveram a vida inteira, eles viam o maná cair todo dia. Sim. Eles viram o mar vermelho abrir. Eles tinham essa segurança que Deus estava morando ali do lado, no templo. Tinha o lugar santíssimo que Deus era a morada de Deus ali junto com eles. E mesmo assim aconteceu tudo o que aconteceu. Está relatado em Êxodo tantas revoltas, tantos questionamentos, tantas greves assim, que eles faziam, questionando a Deus, mas tipo... eles reclamavam mesmo, assim, de Deus. Então,
às vezes o silêncio de Deus não quer dizer que ele não está presente, porque a gente não precisa de milagres para ter fé. Os milagres, eles revelam o que a gente já sabe. O nosso caráter é revelado junto com os milagres, não é pelos milagres que o nosso caráter é construído. Então, a gente tem essa fé, né? Que mesmo que não tenham sinais ali, que Deus está ali, tenha certeza, tenha fé, Deus está. Não. E eu acho que às vezes torna algo muito místico, né? Você ficar falando de milagre, assim. Mas eu penso que o maior milagre da vida do cristão é você poder caminhar com Deus todos os dias. Você pensa que o maior milagre é um pecador se arrependendo. Então, às vezes, a gente torna o milagre como sendo, Deus trazendo uma provisão na minha família, ou coisa assim, que são coisas importantes. Mas o maior milagre que pode acontecer todos os dias com você, que é uma evidência de que Deus está com você, é Ele te conduzindo ao arrependimento, Ele te dando mais vontade para orar, para ler a Bíblia. Então, assim, esses são os maiores milagres que a gente pode vivenciar todos os dias, sem ficar esperando algo pontual acontecer. Todos os dias Ele se manifesta, todo dia Ele quer falar com a gente. A questão é que muitas vezes a gente só dá valor naquilo que é aparentemente grande, assim. Tipo, não dá valor às coisas pequenas que a gente vive ao lado de Deus e não enxerga isso como se fosse também uma provisão e uma forma de mostrar cuidado, né? Exatamente. E, gente, trazendo agora um pouco mais sobre alguns relatos pessoais, coisas que vocês tenham, experiências da vida de vocês, até porque às vezes a gente está comentando sobre o estudo da lição, só que a galera de casa deve estar meio perdida ainda, talvez esteja se conectando ainda sobre o assunto, ou talvez o que a gente esteja falando aqui não seja de acordo com a compreensão da galera. Então, para que a gente traga coisas pessoais, para que a galera possa se conectar mais com a gente. Vocês têm algum relato pessoal aonde Deus agiu no improvável na vida de vocês? Eita. É um questionamento profundo, né? Deus agir no improvável. Esse é o principal aspecto de Deus, na verdade, né? Quando a gente menos espera, Deus age. Sim. Olha, eu tenho, gente... Júlio, acho que você tá querendo saber muito. Olha, eu eu jamais. Mas assim, conta pra gente. Teve um. Pra variar, foi na comportagem também. Porque, gente, sério, você sofre muito, mas você coleciona muito testemunho com Deus, assim. Sim. Se você quer vivenciar milagres, assim, você tem que ir pra lá. Mas então, aconteceu que teve uma vez que, assim, a gente tava trabalhando de uma cidade pra outra, que a gente trabalhava em 2 lugares. Mas a gente não tinha um tostão, assim, gente. Nossa, foi difícil. E aí, a gente tinha que ir pra outra cidade, porque o nosso trabalho era lá que a gente tinha que pregar. E eu falei, poxa Deus, pior que a gente não tem nada, assim. E nisso, eu e a minha dupla, a gente orou pra que Deus provesse meios, né? E aí, depois que a gente terminou de orar, a gente tocou no bolso da calça e tinha exatamente o valor da passagem, assim. Caramba. E aí eu falei, nossa, mas como você é, hein? E aí, enfim, foi uma situação, assim, tipo, de ver que não haviam meios, e aí Deus, ele vai fazendo uns negócios bem loucos, assim. Hendrik, você tem alguma experiência? Eu tenho mais uma reflexão, né? Que a gente sempre espera, né? A gente espera que Deus faça da nossa forma. E quando não é da nossa forma, às vezes a gente fica confuso. A gente fica pensando, né? Por que o Senhor fez isso, Deus? E isso também, uma das formas da gente conseguir lidar com isso é acreditando em Deus, tendo essa fé e sendo um testemunho, né? De que Deus age em nossa vida independente do que aconteça. Mesmo que seja no provável, no improvável, Deus está agindo em nossa vida. Então, ter essa certeza, né? Que Deus está com a gente. Isso daí já nos torna aptos a enxergar os improváveis que Deus faz no nosso dia a dia, na nossa vida, nos pequenos detalhes. Deus sempre está ali. Se eu estou acordando com vida, com saúde, isso já é um milagre, já é algo que Deus realiza no nosso dia a dia. Com certeza. E tem uma outra experiência que eu lembrei agora. Eu tava querendo saber demais, você tá querendo contar demais. Pode contar. Eu acho que é mútuo, então, Júlio. Pois nesse quesito, da gente pensar que muitas vezes a gente acha que tudo que a gente tá fazendo pra Deus, seja no âmbito profissional, espiritual ou pessoal, que não tá valendo de nada, assim. Mas Ellen White diz que a gente tem que dar o nosso máximo, porque Deus, ele vai cooperar com os nossos esforços. Teve uma situação
É que eu falei, Deus, eu quero vender X valor hoje. Só que assim, não era tanto pela questão financeira. Era justamente porque eu tava, sei lá, fazendo uma prova com Deus, assim. Eu falei, Deus, sei lá, o senhor tá nesse trabalho, o senhor falou que esse ministério é teu, então, tipo assim, se a Fazer gente... prova de mim, não é mesmo? Eu falei, então eu quero, sei lá, viver alguma coisa diferente no dia de hoje. E aí a gente foi, nossa, aquele dia foi muito sofrido. A gente tá no meio de uma BR, não tinha... Meu Deus. Sei lá, a gente tá bem perdida da vida, assim. Caramba. E aí o cara falou bem assim pra gente, cara, vamos embora, vocês não vão vender nada aqui. Aí eu falei, meu Deus. E quando a gente, tipo assim, você fala isso pra alguém que já tá a um fio pra desistir, aí eu falei, nossa, você falou tudo que eu queria, né? E aí, motivo pra ir embora. Só que aí a gente falou, não, vamos ficar aqui, porque a gente orou que Deus ia nos abençoar. Daí a gente ficou lá. E assim, na última oferta, era a última pessoa que a gente ia conversar. Ela olhou pra gente e falou, eu compro tudo de vocês. E dava exatamente Capaz. o valor Caramba. que eu havia falado pra Deus, assim. Viu? Tá querendo comprovar que Deus tava ali. Então, tipo assim, mais do que o aspecto financeiro, porque, tipo, gente, assim, era irrelevante naquele momento, mas a questão de, tipo assim, Deus ouviu a sua oração e você deu tudo de si, e ainda que, assim, na última tentativa, deu certo. E essa questão da gente ir até o nosso limite, mas que nunca vai ser em vão quando é pra Deus, assim, até o nosso pouco nas mãos dele vira alguma coisa. Então era isso que eu queria falar. Com toda certeza. E, gente, encaminhando pro final, vocês teriam algum recado para os jovens que estão em casa assistindo agora, acompanhando, para aqueles que até compartilharam o link? Se você não compartilhou o link, essa é a oportunidade que você tem para mandar para o seu colega, para que ele saiba um pouquinho mais sobre como aguentar firme nas frustrações que a vida nos dá. E, enfim, esse recado que eles vão dar agora é para você jovem que está em casa. Então abra o seu coração, abra a sua mente, para que você possa absorver cada palavra, cada ação, cada dizer que eles digam agora. Então, gente, último recado de vocês para os jovens, aquele momento onde o nosso estagiário vai colocar uma música bem profunda. Então vocês podem olhar para a câmera, olhar e falar assim, jovens, estuda a lição. Esse é o momento. Bom, fazendo a minha reflexão final aqui para todo mundo, eu queria dizer que essa lição aqui, estude a lição, porque é uma bênção. Acompanhe os nossos podcasts. Mas sério, gente, essa lição, apesar de ter falado de algo que há muito tempo atrás, como eu falei no começo, é de muitos anos atrás, ela tem fortes reflexões pra gente na nossa vida. Porque o que essa lição trata? O que o Êxodo trata? Qual que é essa lição que eles têm pra nossa vida? O Êxodo conta a história de um povo que foi escolhido por Deus, mas que estava sofrendo escravidão, estava sofrendo opressão pelos egípcios, e eles realmente estavam clamando a Deus para que eles saíssem dali. E a gente também vive essa realidade nas nossas vidas atualmente. O pecado, ele nos escraviza, nós sofremos cada dia a dia, pois esse mundo jaz no maligno. E é essa condição que nós temos. E Deus, o maior desejo dele é nos libertar desse cativeiro, dessa escravidão que o pecado nos dá, desse Egito espiritual que vivemos atualmente. Então, mas nós temos que aceitar o chamado. Nós temos que aceitar esse chamado que Deus nos dá. Nós temos que clamar e realmente querer essa libertação aí, porque é a maior vontade de Deus. Mas Deus só age se nós permitirmos. Então, jovem, todos que estão assistindo, Júlia, Ana, Deus, ele quer agir na vida de vocês. Então, abra portas para isso. Dê uma chance para Jesus. Dê uma chance para Jesus e ele irá mudar a sua vida. Mudar para muito melhor. Amém. Olha, eu queria ler pra vocês uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim: é da Ellen White. Você se sente tentada a dar lugar à ansiedade, ao medo, ao desânimo? Nos dias mais escuros, quando tudo parece estar pior, não se intimide. Deus conhece as nossas necessidades. Seu infinito amor e misericórdia jamais acabam. Então, o que eu entendi com essa lição toda é que, cara, eles estavam por um fio, assim, de querer desistir. Não tinha mais esperança pra eles. Mas, pra todo momento que eles queriam dar lugar ao desânimo, à ansiedade, que há esperança de que eles poderiam confiar em Deus, que Ele era uma fonte segura para encaminhá-los até o lugar que eles precisavam chegar, e que não havia justificativas racionais para que eles tivessem tanto medo, tanta insegurança, porque o próprio salmista diz: por que você está abatida, ó minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Você tem um Deus que cuida da sua vida e não há motivos para que você se encontre em um lugar de tanta frustração e de tanto medo, se você tivesse conhecimento da grandiosidade do amor que Deus tem por você.
Então era isso. Eu gosto que a Ana faz, tipo, toda uma história e dela, é isso. Bom, gente, meu último recado. Sim. Meu último recado se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, você jovem que está aí em casa hoje, para que por mais que você passe por conflitos ou frustrações na sua vida, para que você mantenha a sua esperança em Cristo, porque só Ele pode dar a liberdade e a libertação de cada um dos seus problemas. Com tudo isso que nós comentamos agora, gostaria de pedir que, Ana, que você, inspirada por Deus, fizesse uma oração para nós, para que nada do que a gente tenha dito aqui agora tenha sido em vão, mas que possa ter tocado no coração de cada uma das pessoas que nos assistiram e nos ouviram até agora. Amém, então. Oremos. Querido Deus, queremos agradecer porque desde que nascemos, nossa vida tem sido encaminhada pelo Senhor. Mas há momentos que parece que tudo que nos resta é uma fé que só fraqueja, que só tropeça, porque a gente não consegue se firmar no Senhor. Mas eu oro para que todo aquele que está nos ouvindo agora, que está dentro do coração com a ansiedade, com o medo, com a insegurança, que tudo isso possa ser retirado e dê lugar à paz, à alegria e à fé no Senhor e nos dias melhores que virão. Peço que o Senhor esteja conosco, porque nós passaremos por muitas coisas aqui nessa terra, mas isso não é sinônimo da tua ausência. Na verdade, pode ser que o sofrimento seja a certeza cada vez maior de que o Senhor está conosco. Peço que a nossa fé se revigore no Senhor, que o nosso coração se faça feliz porque estamos caminhando contigo e que para os momentos mais escuros, que a tua luz possa brilhar nas nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigada por vocês aceitarem o convite. Isso, foi um prazer. Estarem aí dando abertura a uma nova lição de um novo trimestre, com um conteúdo tão grandioso. Então, em nome do Jovem Cast, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de vocês. Saibam que vocês voltarão, então acompanhem. Galera, acompanhem para vocês verem quem vai voltar, quem não vai, orem para que voltem. E bom, gente, se vocês quiserem mandar um beijo, um abraço pra galera que tá assistindo, para os jovens de vocês, este é o momento para vocês se despedirem também, então fiquem à vontade. Gente, eu tenho vergonha, mas um beijo, assim. Tá todo mundo junto. Gente, foi uma honra participar aqui. Esse podcast aqui, realmente, eu posso dizer, é abençoado. Deus está aqui. Deus, Ele quer falar muito para vocês. Por favor, acompanhem. Essa é uma bênção maior para vocês do que para nós. Então, permitam receber essa bênção e até o próximo episódio. Bom, se você quer receber mais um pouco sobre o conteúdo que nós estávamos trabalhando aqui, ou se você quer conhecer ainda mais sobre outros livros da Bíblia, nós temos 2 QR Codes na tela, onde você vai acessar o site do canal da Rádio Novo Tempo, onde você pode ter acesso a outros estudos bíblicos também, tanto sobre Apocalipse, quanto Daniel, quanto outros relacionados à Bíblia. Então, se você quer receber alguém aí na sua casa, passando esse estudo para você, ou se você prefere apenas um acompanhamento virtual, pode acessar esses links. Eles são gratuitos, então eles estarão na bio também, para ficar mais fácil, mais prático para você que está em casa. Comentem sobre o que vocês estão achando. Se vocês pensaram em algum versículo bíblico, comentem, falem, deem feedbacks, coisas que nós podemos melhorar, ou coisas que vocês estejam gostando. E é isso, gente. A gente se encontra no próximo episódio, falando sobre o tema Tentando do Seu Jeito.